aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu tá aqui no nosso canal do YouTube mais uma vez. Bom, olha só, hoje a gente começa a falar um pouquinho de acentuação. Então esse aqui é o primeiro videozinho introdutório falando de acentuação na nossa sequência aqui de dicas para concursos e vestibulares. Pessoal, olha só, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro e diferenciar bem aqui para vocês é que acento tônico é uma coisa, acento gráfico é outra coisa. Quando eu falo em acento tônico, lembra, acento tônico nada mais é do que isso aqui, ó. Acento tônico é a mesma coisa que sílaba tônica. Então, pessoal, toda palavra tem um acento tônico, toda palavra tem uma sílaba tônica. Todavia, não é toda palavra que tem um acento gráfico. O que é o acento gráfico? O acento gráfico é quando eu tenho um sinalzinho e esse sinalzinho, tá? Ele marca justamente, ele recai sobre a sílaba tônica. É isso que a gente tem que cuidar. O acento gráfico, quais são os acentos gráficos que nós temos na língua portuguesa? Nós temos, ó, o acento circunflexo, nós temos o acento agudo e nós temos o acento grave. Toma cuidado que muita gente chama isso aqui de acento crase. Não, pessoal, não existe acento crase, tá? Só existem três tipos, né, de acentos gráficos. É o acento agudo, é o acento circunflexo e o acento grave. O acento grave, ele é indicador de crase. Lembra que crase significa fusão, significa união de dois As. Um A preposição mais um A artigo, tá? Então não existe acento crase. O que existe é acento grave, indicador de crase. Então esses aqui, ó, são os três acentos gráficos que sempre marcarão o quê? A sílaba tônica das palavras. Por isso que muita gente confunde e acha que acento tônico é a mesma coisa que acento gráfico. Não, acento tônico é sílaba tônica. Então, por exemplo, ó, a palavra sabia, lembra que aqui é sabia, não é sabiá, né? Sabiá está aqui embaixo, sábio aqui em cima, né? Sábio ou sábia, poderíamos colocar para manter aqui, né, um paralelismo com as demais, né? Mas enfim, ó, sábio, sabia e sabiá. Todas essas três palavrinhas têm acento tônico. Aí tu vai dizer, não, Marques, pelo amor de Deus, olha aqui, ó, sabia não tem acento tônico. Claro que tem acento tônico. O que sabia não possui é o quê? Acento gráfico, exatamente. Então, olha só, sábio, pessoal, tá? Ela é marcada por um acento gráfico que recai sempre sobre a sílaba tônica, né? Por que que sábio é acentuada? Nós veremos agora na sequência, nos demais vídeos, as regrinhas, mas vocês vão perceber que sábio é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, né? Assim como a palavra ânsia, por exemplo, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Serão acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então aqui eu tenho um acento gráfico que recai sobre a sílaba tônica. Lembra disso? Já em sabia, ó, sabia, tá aqui a minha sílaba tônica, é o bi. Então, essa palavra, ela tem um acento tônico, claro que tem. O que é o acento tônico? É a sílaba tônica da palavra. Então, ela tem acento tônico. O que ela não tem é o acento gráfico, exatamente. Agora, a palavra sabiá, ó, sabia, sabiá é uma palavra acentuada. Por que ela é uma palavra acentuada? Nós veremos depois a regrinha. De repente você vai dizer, ah, Marcos, porque aqui eu tenho hiato. Não, não tem nada a ver, tá? Não é a regrinha do hiato. As regrinhas de acentuação para o hiato também falaremos, né? Sabiá, aqui nós temos uma regra que é a oxítona terminada em A. Serão marcadas por um acento gráfico, serão acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A. Então a palavra sabiá, ela tem um acento gráfico que recai sobre a sua sílaba tônica. Por ser uma oxítona terminada em A, ela é acentuada graficamente. Então percebe, pessoal, uma coisa é acento tônico, que toda palavra possui. Outra coisa é acento gráfico, que nem toda palavra possui. Quando nós utilizamos o acento gráfico, esse acento gráfico recai sempre sobre a sílaba tônica da palavra. Só uma última observação nesse nosso videozinho introdutório acerca de acentuação. Nós veremos na sequência todas as regrinhas de acentuação, de proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, acentos diferenciais, etc. Só uma coisa de antemão, olha só, tá? Não esquece que
acento gráfico, nós só temos esses três, tá? Nós só temos esses três acentos gráficos, que são o acento circunflexo, o acento agudo e o acento grave. Mas, Marques, olha só, e o tio? O tio não é um acento gráfico? Não, o tio não é acento gráfico. Né? Sério, ele não é acento gráfico, olha só, tá? E aquela coisa que tinha antigamente, na verdade ainda existe, né, pessoal? Só que tão somente em nomes estrangeiros, né, em palavras estrangeiras. Exemplo, na palavra Miller, nós seguimos tendo o quê? O trema, né? Então o trema segue existindo, só que ele só existe em palavras estrangeiras. No demais caiu em desuso na língua portuguesa, não tem mais, né? Tá? Que marcava, né, a pronúncia, né, do U em sequências lá, que, qui, gue, gui, lembra disso? Pois é, não tem mais, né? Então, agora quer dizer então que linguiça vai ser linguiça? Nunca, jamais, tá? Vai ser linguiça, nós vamos seguir falando linguiça, tá, pessoal? Só que não tem mais trema, né? Então o trema caiu em desuso, não existe mais a partir da última reforma ortográfica, lembra disso, tá? Só existe em palavras estrangeiras, que fique bem claro. O tio existe? Claro que segue existindo, mas o tio não é acento, pessoal, lembra disso. Trema nunca foi acento, e tio também nunca foi acento, não é acento. Tá, mas o que é então o tio e o que era o trema, né, pessoal? Ou é ainda em palavras estrangeiras? Sinais, ó, né? Principalmente o tio, tá? Toma cuidado, pessoal, porque o tio ele é um sinal que marca nasalização. Aí é que tá. Ah, mas ô Marques, às vezes ele marca a sílaba tônica. Não, ele não marca a sílaba tônica. Às vezes ele recai sobre a sílaba tônica. Só que ele marca tão somente nasalização. Não esquece disso. Então, por exemplo, ó, a palavra mãe, tá? Ela é marcada pelo tio, sim ou não? Sim, ela é marcada pelo tio. Mas então, Marcos, está aqui, ó, tá marcando a sílaba tônica. Não, está recaindo sobre a sílaba tônica. Porque a função do tio não é marcar sílaba tônica. A função do tio é um sinal, ele é um sinal que tem por função marcar nasalização. Tranquilo, pessoal? Então tá, nesse primeiro videozinho, nesse vídeo introdutório, eu queria falar tão somente, né, dessas diferenças de acento tônico e acento gráfico. Lembra, acento gráfico, que recai sobre a sílaba tônica, não é toda a palavra que apresenta. Todavia, acento tônico é uma característica de todas as palavras da língua portuguesa. Beleza? Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.